Cido Rodrigues do Negócio Efetivo, e hoje eu gostaria de comentar com vocês algo que para mim faz toda a diferença ainda hoje, e fez também toda a diferença quando eu comecei a empreender. Na verdade, quando eu era ainda bastante pequeno, eu era um garoto, tinha pouco mais de 7 anos de idade, e eu ajudava o meu pai recém-aposentado, enfim, ele teve muitos filhos e eu era um garoto ainda de 7, 8 anos quando meu pai, por conta de saúde, deixou de trabalhar. Mas ele era uma pessoa que não conseguia ficar parado, então ele arrendou algumas terras e ali ele plantava batata doce, plantava milho, mandioca e outras coisas, e esses produtos eram depois vendidos no bairro e na feira. Bom, certa ocasião ele me chamou para ajudá-lo a plantar uma roça de milho, e nesse dia eu aprendi uma lição que nunca mais eu esqueci. Enfim, eram cerca de 1000 metros, e nesses 1000 metros, quase 1 quilômetro, nós plantávamos as fileiras de milho. Então eu peguei uma lata, uma lata grande, acho que deveria ter uns 5 litros, e ela estava cheia de semente. E nós não tínhamos máquina nessa época, o trabalho era realmente braçal. E o meu pai, ele disse o seguinte: olha, eu vou com um enxadão fazendo a cova, né, o buraco para a semente, e você vai jogar 3 sementes em cada uma das covinhas que eu vou fazer. E assim foi. Isso era por volta de umas 8 horas da manhã. Nós já estávamos lá na roça para plantarmos o roçado de milho. O fato é que ali ele ia na frente, fazia o buraco, e eu atrás jogando 3 sementes. Depois de mais ou menos ali uma meia hora, 40 minutos, né, nós indo 1 quilômetro, voltando 1 quilômetro, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, bom, eu vou colocar punhado ao invés de colocar 3 sementes, eu vou encher a mão, e com isso nós vamos terminar mais rápido. Ou seja, eu queria burlar o processo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a encher a mão, como meu pai estava um pouquinho à frente, ele não percebia que eu estava enchendo a mão com as sementes e jogando essas sementes ali nas covas. O fato é que rapidamente acabaram as sementes, e quando as sementes acabaram, ele me perguntou, mas não era para acabar tão rápido as sementes, ou seja, nós precisávamos plantar esse roçado inteiro com esse volume de sementes. O que aconteceu? É lógico que ele sabia o que aconteceu. Então ele voltou e abriu alguns buracos onde nós havíamos plantado aquele material, e percebeu que ali havia uma tentativa de burlar o processo. Percebeu que tinha um monte de semente. Então, o que eu posso dizer a vocês é que aquele trabalho que deveria ser feito em um dia, ele teve que ser refeito, e praticamente levaram 3 dias, porque eu passei o resto do dia recolhendo cada uma das sementes erradas que eu havia colocado lá nas covas indevidamente, para que fossem replantadas. E por que eu estou contando isso para vocês? Estou contando porque eu aprendi que para que os resultados aconteçam, existe um processo. Esse processo não pode ser pulado, não deve ser pulado, porque se você tentar pular etapas em algumas coisas na sua vida, certamente os resultados serão comprometidos. Se aquela semente estivesse daquela maneira, não houvesse o cuidado de refazer o trabalho, certamente nós perderíamos o esforço, perderíamos a semente, e o processo não daria resultado. Então fica aqui a dica: não pule processos, ou seja, não desperdice sementes. As sementes precisam ser plantadas
cuidadas, em algum tempo o resultado vai aparecer. Esta é a dica, até o próximo vídeo.